tarde ou boa noite para vocês que estão assistindo essa gravação. Vamos falar um pouquinho sobre a prova do Enem, tá? A gente costuma dizer que dentro do campo da biologia, a prova do Enem não é uma prova de grande dificuldade conceitual. A maior dificuldade dela está relacionada principalmente com leitura e também com a interpretação de dados, com a interpretação de gráficos. Então, uma sugestão que eu colocaria nesse primeiro momento, para você que vai para a prova do Enem esse ano, pense bastante, olhe bastante nesse último momento para aquelas questões que envolvem gráficos, para aquelas questões que envolvem dados que você possa interpretar e eventualmente até para questões que envolvam imagens. No caso dos biomas, por exemplo, que tendem a ser cobrados na prova do Enem, é interessante você ser capaz de fazer o reconhecimento de uma paisagem. Uma outra dica para você que vai fazer a prova do Enem esse ano, tá? A biologia, ela tem uma grande diversidade de assuntos, mas no Enem nós sabemos alguns dos assuntos que são mais prioritários. Então foque os seus estudos em noções básicas de ecologia, foque os seus estudos também em noções básicas de evolução. As ideias de Lamarck, as ideias de Charles Darwin e até mesmo o neodarwinismo, esses são muito importantes para o contexto do Enem. Mais uma sugestão. Um outro conteúdo que costuma ser frequentemente abordado no Enem são os conteúdos voltados à fisiologia humana. Aparelho respiratório, aparelho digestório, aparelho circulatório e até mesmo o aparelho excretor são assuntos que você deve ter algum cuidado, alguma atenção maior. Mais uma ideia? Nós estamos passando por um período onde as epidemias têm surgido como um assunto de discussão científica, política, social. Pense nas principais epidemias que nós tivemos nos últimos anos: febre amarela, zika vírus, dengue, com a qual nós já convivemos há muito tempo. Pense também em outras epidemias menos conhecidas e menos comentadas. Nesse momento, nós temos um salto no número de pessoas contaminadas com HIV e nós temos um salto no número de pessoas contaminadas com sífilis, doenças sexualmente transmissíveis. Assunto certo para o Enem. Quase sempre esse assunto aparece nas provas, principalmente na questão da prevenção. Então, um comparativo entre o aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis e também a falta de prevenção ou descuido das pessoas com os mecanismos preventivos, a não utilização do preservativo de látex, popularmente a camisinha, tem sido um dos grandes fatores que estão causando esse aumento na distribuição dessas doenças, principalmente dentro das populações jovens. Mais uma dica que pode ser interessante para esse Enem, é bom dar uma olhada para a genética. Não que a genética seja um dos assuntos mais frequentes, mas se você for estudar genética agora nessa linha de chegada, nesse último momento, priorize primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. O Enem não costuma cobrar assuntos de genética extremamente aprofundados. Então, foque na genética básica, na genética clássica. Dentro ainda do campo da genética, você pode aproveitar e estudar assuntos relacionados à transgenia. Esse sim, um assunto muito recorrente. Recorrente por quê? Porque nós sabemos que a produção de transgênicos é extremamente importante do ponto de vista da produtividade agrícola. Lembrando que a agricultura não apenas no campo da biologia, também é um assunto extremamente cobrado nas provas do Enem, mas a transgenia é extremamente importante nesse campo, apesar de ser um assunto polêmico, porque nós sabemos que o consumo de transgênicos pode gerar impactos a longo prazo. Por fim, pensando no momento da prova, vá para a prova bem alimentado, mas não alimentado demais. Contextualizando aqui com a biologia, procure não consumir alimentos de digestão pesada, alimentos com excesso de gordura e proteína. Não vai comer uma feijoada na hora de fazer a prova do Enem. Evite também durante a prova alimentos muito açucarados. Nós ainda temos esse hábito, levamos chocolates, doces para a hora da prova, associando esses alimentos com energia. Mas nós aqui da biologia sabemos que toda vez que nós consumimos uma grande quantidade de glicose, a nossa resposta posterior acaba sendo um estado de hipoglicemia que pode causar sono durante a sua prova. Portanto, leve alimentos mais naturais, uma água, uma fruta. Sinceramente, evite até mesmo as barras de cereais, porque tem açúcar demais para ser utilizados durante a prova. Fora isso, uma ótima prova a todos é o que eu desejo a vocês. Professor Fabrício, aqui do curso Poliedro do CA.